Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, nós continuaremos a tratar sobre cultura. Na aula anterior, retomando, nós falamos principalmente sobre as definições, algumas das definições de cultura na sociologia e na antropologia. Nessa aula, nós começaremos tratando sobre a noção de tradição e de modernidade. A noção de tradição ela é essencial para a compreensão da cultura, já que muitas vezes as culturas que acabam sendo tidas como reificadas, como rígidas, até mesmo permanentes e imutáveis, elas acabam tendo, essa ideia de uma cultura rígida e imutável, acaba tendo muitas vezes a tradição como uma base para a legitimação. Mas o que é a tradição? A grosso modo, a tradição diz respeito a uma série de práticas, podemos dizer dessa forma, materiais ou imateriais, que são perpetuadas de geração após geração. Então, essa que seria a noção da tradição. Então, são um conjunto de hábitos que pertencem ao costume, ao ethos de uma comunidade que é transferido e perpetuado pelas gerações seguintes. A questão é que quando nós tratamos de tradição em sociologia, não é tão simples assim. Na verdade, a sociologia, de uma forma geral, ela tem uma visão bastante crítica da noção de tradição. Sobretudo porque a ideia de tradições que são perpetuadas geração após geração, ela diz respeito justamente a uma visão reificada de cultura, reificada de práticas, que é bastante, como nós vimos, é uma coisa bastante crítica, bastante criticada pela sociologia, assim como outras ciências sociais, ou mesmo até a história e a filosofia também. Então, quem acaba pensando a respeito dessa noção crítica de tradição é o historiador, o Eric Hobsbawm e o Terence Ranger, que vão ser o organizador de uma coletânea de textos, chamado de A Invenção das Tradições. E o que consiste a ideia da invenção das tradições? Na verdade, a invenção das tradições consiste justamente em demonstrar, que as tradições, elas não têm nada de eternas, elas não têm nada de imutáveis e muito menos elas são perpetuadas nas gerações seguintes, pelo menos não sem sofrer alteração. A invenção das tradições, então, são um conjunto de textos, que são vários autores, na verdade, que escrevem nessa coletânea, focando em diferentes temas, que acaba, podemos resumir a grosso modo, podemos resumir da seguinte maneira, que existem as tradições genuínas e as inventadas. E o que seria a tradição genuína? A tradição genuína, ela é considerada como difícil de se localizar em um período de tempo e que se estabelece com rapidez. Então, nesse sentido, não há uma negação da existência da tradição. As tradições existem, A questão é muitas vezes a interpretação que nós temos a respeito da tradição. Uma tradição que é tida como genuína, ela se fixou desde tempos imemoriais, ou há tanto tempo que é difícil localizá-la dentro de um espectro histórico. Isso acaba levando a uma série de problemas interpretativos, porque se nós formos observar bem, a tradição, elas são muitos hábitos, até mesmo o Weber, ele falava sobre a ação social tradicional, que é, no caso, uma ação que um sujeito tem para com o outro, que envolve os costumes, que muitas vezes não envolve uma reflexão crítica sobre determinados atos. Então, cada país, cada povo tem suas determinadas tradições em um determinado momento. No entanto, muito se fala sobre a dificuldade de identificar a origem de uma tradição. É mais ou menos parafraseado no livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, em que o coelho branco, ele está desesperado porque ele afirma que ele está atrasado para a hora do chá, e a Alice pergunta, mas
por que você está atrasado para a hora do chá, né? Quem foi que disse que a hora do chá ela deve ser exatamente nessa hora, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, né? E o coelho apenas teria respondido: não sei, apenas sei que é assim, né? Então isso daí, mas de certa forma explica mais ou menos o impacto dessas tradições genuínas, né? Ou supostamente genuínas dentro de uma sociedade, né? São práticas que são tão internalizadas dentro da cultura de um povo que muitas vezes nós não sabemos nem o significado, né? Nós não sabemos o porquê que nós a praticamos, né? São com um conjunto de hábitos que são tão estruturais, que são tão presentes no nosso cotidiano que nós não criticamos, nós simplesmente reproduzimos. Ele está enraizado, muitas vezes a partir dos processos de socialização, né? Como afirma o Durkheim, né? Na noção de fato social, né? A socialização primária a partir da família, né? E a socialização secundária, né? Que já diz respeito à formação dos círculos sociais, né? Nós temos muitas vezes uma ideia, né? De uma coisa permanente, uma prática, podemos dizer dessa forma, que é transmitida geracionalmente e as gerações seguintes elas não se questionam o porquê que elas têm esse hábito. É claro que a ideia de tradição genuína em nenhum momento implica a ideia de tradição imutável, né? As tradições elas mudam com o tempo, né? As práticas elas podem até permanecer por bastante tempo, mas elas não ficam inalteradas, né? Um exemplo que nós temos é a própria noção da Igreja Católica, né? A Igreja Católica como instituição, ela é uma instituição antiga, assim como outras religiões também o são, né? E consiste numa série de rituais, uma série de tradições que tem um fundo religioso que são repetidos pelos seguidores, né? No caso, eu chamo a atenção principalmente para a Igreja Católica, em grande parte porque a Igreja Católica ela teve que se reinventar diversas vezes. Com a Reforma Protestante, por exemplo, os cultos que tradicionalmente eram em latim passaram a ser em língua nacional. Ou até mais recentemente, no decorrer do século XX, né, era comum que durante a Eucaristia, né, durante a cerimônia de transubstanciação, os fiéis eles compartilhassem uma taça com vinho para a hóstia, né? No entanto, com uma epidemia de meningite que acabou ocorrendo em meados do século XX, essa tradição ela teve que ser reinventada. A Igreja Católica ela teve que alterar seu dogma, né? Afinal de contas, era melhor que um ritual fosse alterado do que os fiéis fossem perdidos para a meningite. Com isso, então, a prática de compartilhamento do cálice acabou sendo revista, né? Acabou sendo refeita. Então, dessa maneira, nós percebemos muitas vezes, né, que as necessidades dos novos tempos, a mudança dos novos contextos, eles acabam, de certa maneira, redefinindo também as tradições, né? Então, as tradições, por mais que elas possam parecer eternas, legítimas ou mesmo imutáveis, elas sofrem transformação com relação ao tempo, mesmo aquelas que seriam as tradições genuínas, do qual nós não sabemos exatamente como começaram, nem os motivos pelo qual começaram. No entanto, o grande foco do texto, né, da coletânea de textos, diz respeito às tradições inventadas. E o que seriam as tradições inventadas? São regras estabelecidas pela repetição, podendo ter natureza ritual ou simbólica, criando uma relação passado-presente pautada por essa repetição. Então, as tradições, né, de uma forma geral, elas envolvem muitas vezes a repetição de práticas que acabam se propagando, sendo transferidas para as gerações seguintes, né? Muitas vezes sem nós sabermos os reais motivos do porquê nós praticamos essas tradições. No entanto, algo que chama a atenção é essa noção de conexão passado e presente. Então, a ideia de conexão passado e presente, ela é bastante problemática, sobretudo porque a noção de passado, a relação do passado com o presente, ela é revista conforme os tempos, né? Então ela é constantemente revista, ela é constantemente reformulada conforme os sistemas políticos, conforme as mudanças sociais e econômicas. Então, né, a relação passado-presente, ela sempre irá se alterar.
conforme novos contextos, né? Existem elementos do nosso passado com o qual nós nos relacionamos que as gerações anteriores não tinham a mesma relação e posteriormente as gerações futuras também não terão a mesma relação. As visões que nós temos sobre determinados eventos históricos nacionais ou mundiais, elas vão se alterar conforme a mudança nos contextos políticos, nos contextos históricos, nos contextos sociais de uma forma geral, né? E a tradição, ela acaba sendo responsável por criar uma legitimidade nessa relação entre o passado e o presente, que é uma relação muito fluida. Mas de tão fluida que é a tradição, ela acaba dando muitas vezes uma impressão de imutabilidade. A impressão de que sempre foi assim. A impressão de que as coisas, elas simplesmente são desse jeito e não tem o que fazer. Sempre foram, estiveram aqui antes de nós e continuarão aqui depois de nós, né? A ideia, inclusive, né, de que o próprio indivíduo, o próprio sujeito, ele é limitado pela tradição, né? Ele é limitado, até mesmo se a gente pensar no caso da filosofia, nós podemos pensar nos termos o Zeitgeist e o Volksgeist, né? O Zeitgeist, que é o espírito de época, e o Volksgeist, que é o espírito do povo, né? Que são principalmente atribuídos ao filósofo Herder, né? Do nacionalismo, do romantismo, de muita forma, que acaba muitas vezes essencializando a noção de cultura de um determinado povo, né? O Herder mesmo, ele acaba fazendo um estudo sistemático das canções, das poesias camponesas de diferentes países europeus para encontrar o espírito do povo, o povo que não foi marcado pela urbanização, né? Que não foi corrompido pelo capitalismo e pela urbanização, que mantém suas raízes tradicionais, que mantém as suas raízes da origem, como se fosse na Idade Média, podemos dizer assim, como se fosse na aurora da formação das nacionalidades. O que, né, como nós inclusive vimos na aula anterior, essa é uma noção bastante equivocada, né, já que nós não podemos precisar exatamente onde que começaria uma nação, onde que ela começaria, em que lugar, em que tempo exatamente, algo que nós iremos ver com mais profundidade quando nós falarmos sobre nação e nacionalismo, né? Mas uma coisa que é bastante marcante nesse sentido das tradições, né, é justamente que elas criam esse ar de ligação do passado com o presente. O passado, ele é percebido no presente a partir das tradições. Mas por que inventada? Porque muitas vezes nós ofuscamos a real origem dessas tradições para justamente dar maior legitimidade a esses ritos, a esse simbolismo que nos conecta com o nosso passado. Então, são vários exemplos que são trabalhados ao longo desse texto, né? Eu acho que o exemplo mais marcante, vamos dizer dessa forma, é a noção do kilt escocês, né? O kilt, a gaita de foles, né? São exemplos de tradições inventadas. Quando nós observamos os escoceses naquelas danças cerimoniais, usando kilt, tocando gaita de foles, dá a impressão de que eles sempre foram assim, né? E que remonta a uma tradição medieval, quando a consciência nacional escocesa supostamente teria surgido, né? Por conta dos conflitos contra os ingleses, o que é uma ideia equivocada, né? Porque é muito complicado nós falarmos de consciência nacional em um sistema no qual a fidelidade era a partir do suzerano, né? Era a partir de suzeranos e vassalos e súditos, né? O pertencimento, muitas vezes, ele acabava ocorrendo, mas por conta da fidelidade a um determinado nobre, a um determinado rei, e não necessariamente a um determinado país, né? Sobretudo porque a própria noção de país dessa época, ela é bastante flexível, né? Ela sofre bastante alterações, né? Com as grandes mudanças nobiliárquicas que nós temos durante o período do feudalismo. Então, isso nos leva a crer que essas práticas, esses rituais da Escócia são eternos, são o Volksgeist escocês, né? É a característica central do ethos dos escoceses. Porém, né, as análises históricas revelam que não é bem assim que funciona, né? Na verdade, a
o padrão do kilt não tem nada a ver com as tradições celtas ou medievais da Escócia, né? Muito pelo contrário, teria sido uma tradição moderna, né? Que teria surgido depois do século XVI e que teria sido levada não por escoceses, mas por migrantes irlandeses que se estabelecem na Escócia e com isso popularizam esse hábito. Os britânicos, para criar uma relação inclusive de diferença com os escoceses, acabaram então por elaborar o estereótipo do escocês como portador de kilt e da gaita de foles, que porventura a gaita de foles, ela vem, na verdade, ela é uma versão da viela roda, né, que era uma espécie de gaita de foles francesa, podemos dizer dessa maneira, né, teria uma origem francesa, nem escocesa ela seria necessariamente, mas com essa estereotipização britânica a respeito dos escoceses, né, inclusive para diferenciar os escoceses que eram tidos como bárbaros, que eram tidos como selvagens com relação aos britânicos civilizados, isso acabou propagando uma ideia bastante essencializada de que o kilt e a gaita de fole são tradições genuinamente escocesas, né? Que desde a era celta, ou pelo menos na melhor das hipóteses, desde o período medieval, era assim que era feito. Quando na verdade não, é uma coisa recente que não teve origem entre os escoceses, mas que acabou sendo incorporada à noção de cultura escocesa. E aí nós temos uma coisa muito importante e muito fundamental para nós pensarmos a tradição. Não existem tradições legítimas. Né? Acho que é muito complicado nós precisarmos uma tradição que é genuinamente de um povo, que surgiu naquele povo e que foi propagada por aquele povo. Elas podem dar essa impressão. O bonsai, né, que é muito utilizado no Japão, né, dá a impressão de que ele é genuinamente japonês e não que ele foi transportado por chineses para o Japão na antiguidade. Né? Inclusive, a própria noção do bonsai é muito relacionada ao Feng Shui, né, que é a filosofia da água e do vento, né, uma filosofia naturalista chinesa, né, então que acabou se popularizando mais no Japão do que na China, de fato, né, por dando a impressão de que o bonsai ele é um elemento genuinamente japonês, ou mesmo voltando à história de Alice no País das Maravilhas, o chá da tarde dos ingleses, que foi uma tradição que foi incorporada na Europa, não pelos ingleses, mas pelos portugueses, que ao fazer o comércio de especiarias com a Índia, acabaram por descobrir o chá, propagaram essa ideia e com isso, os ingleses absorveram e incorporaram, né? Então, nesse aspecto, o que nós temos é que muitas vezes, né, não há uma cultura genuína, mas ela é incorporada de tal forma na cultura de um povo em um determinado momento que ela parece ser genuína. Então, dá a impressão de que os ingleses tomam chá desde sempre, quando na verdade o chá só foi possível a partir das rotas comerciais com as Índias, isso no século XVI, e que foi transportada para a Inglaterra a partir dos portugueses, né? Então, né, os portugueses que acabaram incorporando essa ideia do chá da tarde, né? Só que depois os próprios portugueses abandonaram essa tradição, enquanto os ingleses a mantiveram e a disseminaram para os domínios britânicos. Um outro exemplo também que nós podemos citar, né, diz respeito a questão do folclore, das danças folclóricas, que muitas vezes são construções modernas, né? A gente tem muitas vezes as danças folclóricas como uma forma de manifestação mais moderna do que antiga ou medieval. As danças húngaras, muitas delas surgiram de padrões, de padrões de dança do século XVIII, do século XIX, né? E não da Idade Média necessariamente, né? No entanto, dá a impressão de que as czardas, né, que são as danças húngaras, elas sempre estiveram presentes na cultura do povo húngaro, né? Ou então, né, a gente pode até citar alguns exemplos, né, como o caso culinária também, né, que acho que é um dos casos mais problemáticos de tradição, né, porque é muito difícil precisar quem foi que inventou um determinado prato, né. Muito se fala que a feijoada ela não foi inventada no Brasil, né, apesar de os escravos africanos aqui no Brasil eles terem realizado a prática da criação da feijoada a partir de miúdos de porco, né, essa prática já era comum desde a Roma antiga, né, mas a questão é que de certa forma nada disso importa muito quando nós falamos de tradição. As tradições elas são um símbolo, elas são um artefato cultural de um povo. O fato delas não serem genuínas, o fato delas não serem imutáveis, não significa que elas não tenham o seu
valor, né? Muito pelo contrário, né? Elas acabam sendo a característica daquele povo em um determinado momento. É muito difícil imaginar a Inglaterra sem o chá da tarde. É muito difícil imaginar a Escócia sem pensar no kilt e na gaita de foles. É muito difícil imaginar o Brasil sem a feijoada, né? Assim como é muito difícil imaginar a Hungria sem suas danças folclóricas. Então, dessa forma, nós vamos percebendo, né, de uma maneira geral, que apesar das tradições elas serem inventadas, elas acabam tendo uma influência tão grande na cultura de um povo que ela simplesmente é absorvida como tal. E acaba possuindo um valor simbólico imenso para o povo em questão, a ponto de ser a cara daquele povo, a ponto de ser a principal característica daquele povo, que inclusive contribui para a estereotipização, né? Uma característica bastante básica, isolado, que é tida como um comportamento naturalizado daquele determinado povo, né? Então, né, o que nós temos é justamente a ideia de que os costumes, eles não são invariáveis, pois a própria vida não é invariável, mesmo em sociedade tradicional, mesmo em grupos indígenas, em sociedades que viveram em isolamento, elas se transformam, os costumes se transformam. Os ritos tradicionais indígenas de hoje, eles não são os mesmos que eram praticados em 1500. Muita coisa mudou, principalmente para os indígenas que foram fortemente afetados por esse processo de colonização, por esse processo de inserção na lógica capitalista, entre outros exemplos, né? Então a gente não pode simplesmente naturalizar, falar eles vivem como viviam desde 1500, isso é uma visão totalmente equivocada. Ou o caso dos povos nativos africanos, né? Falar que alguns povos eles vivem como era antes da chegada dos europeus, o que é falso também, porque eles não vivem como era, né? Se a gente pegar mesmo os mitos, principalmente os mitos orais, eles estão em constante transformação, eles são narrativas que procuram mediar a relação do ser humano com o mundo à sua volta, estão constantemente se transformando, estão constantemente se reinventando. E essa é uma característica principal da tradição. Ela se reinventa, né? A tradição, ela busca sempre se adaptar aos novos tempos. Enquanto ela servir como um meio de coesão social, enquanto ela servir como um fato social ou como uma ação social, não importa a metodologia, não importa a teoria nesse sentido, a tradição, ela irá se adaptar às novas realidades, né? A gente percebe muito do que se fala antigamente, né? Qual que é a função dos minaretes, né? Qual que é a função dos minaretes? Os minaretes, eles eram torres que estavam alinhadas nas mesquitas como relação aos pontos cardeais, para que o bom muçulmano sempre rezasse em direção à Meca. Hoje em dia, os muçulmanos não precisam dos minaretes, eles podem usar um GPS para rezar em direção à Meca, sem problema nenhum, ou uma bússola mesmo, né? Dependendo da situação, né? A gente vê até mesmo algumas comunidades de pastores escandinavos lá no extremo norte da Noruega, da Suécia, que eram criadores de rena, que hoje usam a criação de rena a partir de trenós mecanizados e de helicópteros, né? Isso não quer dizer de forma alguma que a tradição ela é mais ou menos por conta da modernização, porque a tradição ela não é oposta à modernidade, ela convive com a modernidade, ela se transforma de acordo com a modernidade. E esse é um dos pontos que os autores de Invenção das Tradições chama a atenção, né? Que quando uma tradição genuína, que são aquelas tradições que nós não sabemos precisar o seu início, se degenera, é necessário inventar tradições. Então, justamente numa sociedade moderna, em que as tradições genuínas elas vão perdendo espaço, as tradições que são difíceis de precisar no passado, difícil de conhecer a origem, elas acabam justamente perdendo seu significado, perdendo seu simbolismo e perdendo também sua força de coesão social, nós precisamos inventar mais para garantir a coesão social. As tradições, elas são parte da cultura e por ser parte da cultura, elas são fundamentais na concepção de uma sociedade harmônica e de uma sociedade coesa. É um compartilhamento, né? É um espírito compartilhado, é um hábito compartilhado pelos integrantes de uma sociedade que os fazem se sentir como parte de um mesmo todo. Então, às vezes, por coisas mais simples que nós temos, como tomar um chá, por exemplo, isso aí representa uma série de hábitos compartilhados que nos identifica como semelhantes. Inventadas, genuínas ou não, eternas, imutáveis ou em constante alteração, as tradições, elas têm essa função. E mesmo que nós saibamos, né, a partir da sociologia crítica, que as tradições elas não têm nada de eternas, nada de genuínas ou de imutáveis, nós reconhecemos
que ela tem uma grande importância para as sociedades, né? A sociedade ela não existe sem tradições, ela necessita das tradições, mesmo que seja uma sociedade laica, uma sociedade que não envolva religião. As tradições não consistem apenas na religião. As tradições elas envolvem religião, mas não se limitam a elas. Elas estão presentes em vários outros aspectos da sociedade, desde os hábitos mais simples, até mesmo da própria identidade nacional ou da própria identidade étnica, religiosa, entre outros aspectos, né? A tradição acaba sendo uma concepção da identidade, uma concepção de um elemento que nos faz pertencer a um grupo maior. Então, pensando nessa questão da tradição, né, sobretudo essa teoria crítica da tradição, nós podemos chamar a atenção, né, para o texto de Manuela Carneiro da Cunha, novamente, né, já tinha sido citado anteriormente, Relações e Dissensões entre Saberes Tradicionais e Saber Científico, né, em que ela acaba, né, lembrando que ela acabou desenvolvendo aquela noção da cultura e a cultura com aspas, né, a cultura sem aspas, que seria o termo científico sociológico, e a cultura com aspas, que é como o próprio povo enxerga a sua cultura. Esse texto ele acaba se relacionando muito com essa ideia da cultura e da cultura com aspas, né? Pois o que ele trata? Ele trata a relação entre o saber científico e o tradicional. E, na verdade, é muito interessante como Cunha acaba trabalhando essa noção do saber científico e tradicional. Resumidamente falando, para ela, o saber científico ele tem o valor de ser universal. Ou seja, ele deve ser compartilhado por todos. Independentemente da sua sociedade, da sua comunidade, ele deve ter o mesmo valor para todos. As fórmulas matemáticas, as fórmulas físicas, as experiências químicas, elas são compartilhadas por todos. Na China, na Índia, no Sudão, na Groenlândia, no Brasil, não importa, né? A água, ela entra em ebulição, em seu estado puro, né? Ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso não muda conforme a cultura. Então, isso que é um saber científico, é um saber que é compartilhado por todos, né? Ele busca a verdade científica a partir da experimentação e da comprovação. E também se desenvolve em um regime protocolado pela comunidade científica. Então, um saber científico ele deve ser desenvolvido a partir de métodos rígidos de análise científica, de observação e experimentação, né, e análise também teórica, para ser considerado como uma verdade, né? Então, os saberes científicos, eles são compartilhados por todos e eles seguem uma série de diretrizes justamente por serem compartilhados com todos. Já o saber tradicional, para Cunha, ele não é universal, ele é múltiplo, ele é ambíguo. Né, ele possui várias contradições, inclusive, muitas vezes. Né? Ele tem um caráter local, né? Ele é divergente, né? Então ele é compartilhado por um povo, por uma sociedade, ele não é compartilhado por toda a humanidade necessariamente. E é desenvolvido de acordo com a cultura de um povo. Né? Então até é interessante notar isso, né? Existe uma parábola, vamos dizer dessa forma, que afirma, né, que uma criança indígena ela estava com disenteria, né? E no caso a mãe da criança começou a ferver água para passar a disenteria. Acredita-se que uma antropóloga teria observado isso e teria afirmado que a água quente iria fazer mais mal para a criança, no que a mãe indígena teria respondido que a água fria poderia servir para eles, para a antropóloga e sua comunidade, mas naquela comunidade indígena era a água aquecida que servia. Né? Essa pequena parábola, vamos dizer dessa forma, ela revela muito sobre a noção do saber tradicional. O saber tradicional, ele é muitas vezes baseado nos sentidos primários, ele é baseado na experiência cotidiana, na própria vivência cotidiana. Não importa saber por que naquele contexto a água quente funcionava, enquanto em outros contextos não. Nós temos a comunidade científica falando que a água fervida, ela acaba potencializando esses problemas de disenteria, esses problemas digestivos. Mas por que servia naquela sociedade indígena? Não importa, o que importa é que ele apenas servia. E justamente por ele apenas servir, ele era usado tradicionalmente. Claro, um cientista mais curioso poderia entrar lá, tentar coletar uma amostra da água para saber o que tem naquela água. Ela poderia ter resíduos, metais, produtos químicos que provocassem uma reação positiva quando aquecida, né? Mas para a mãe indígena, a única preocupação dela era curar a disenteria de seu filho.
E sabendo que desde os ancestrais a água quente era usada para aquilo, embora ninguém soubesse por quê, é assim que deveria ser feito, né? Então, o que isso revela é o quê? Que o saber tradicional, ele tem uma grande diferença com o saber científico. No entanto, ele não é tão diferente do saber científico. Apesar do saber científico ser universal e o saber tradicional ele ser múltiplo, apesar do saber científico ele ser coeso, sem contradições, sem ambiguidades, e o saber tradicional ele ser ambíguo e ser bastante cheio de divergências, né? Os dois, eles envolvem basicamente a mesma forma de entender e agir sobre o mundo, né? Então, tanto o saber científico quanto o saber tradicional, eles consistem nas mesmas operações lógicas. A mesma operação de causa e efeito, a mesma operação de classificação que é usada na ciência, que é usada por todos os tipos de ciências, também são usadas pelo saber tradicional. O saber tradicional ele também se baseia na experimentação, não uma experimentação que é baseada numa série de protocolos científicos, mas uma experimentação que está deslocada para a própria vivência. Então, isso é uma característica central, né? Que tanto o saber científico e o tradicional eles podem ter diferenças, mas eles partem das mesmas operações lógicas. E, inclusive, quem teria falado sobre isso, na verdade, foi justamente um dos fundadores do estruturalismo, que parte justamente desse pressuposto, né? De que inconscientemente todos os seres humanos eles são iguais, né? A ideia do espírito humano, né? De que a cultura ela é uma projeção mental do ser humano, né? Que já existe na mente do ser humano, mas que é projetada para seu exterior, né? É o Claude Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem, de 1962, né? O Pensamento Selvagem, um texto bastante interessante no qual Lévi-Strauss, ele simplesmente afirma que os selvagens não têm nada de diferentes dos ocidentais, dos civilizados. Né? Que, na verdade, os selvagens, entre aspas, né, usamos esse termo selvagens, os nativos, os indígenas, as comunidades tradicionais, se usam das mesmas operações mentais lógicas do que os cientistas. Então, nesse aspecto, o conhecimento científico seria pautado em unidades conceituais, os conceitos científicos que são universais e são compartilhados para todos. Já o conhecimento tradicional é pautado nas unidades perceptuais, ou seja, a partir da percepção dos sentidos. Mas isso não quer dizer que não haja necessariamente uma operação lógica envolvida, né? Até mesmo o Lévi-Strauss depois ele trabalha sobre o totemismo. E ele afirma, né, que o totemismo ele não é aquela definição rígida, né, que existia anteriormente, de que o totem seria um ancestral em forma de animal, que seria o símbolo daquele povo, que é carregado de simbolismo. Não, na verdade o totemismo para o Lévi-Strauss é uma forma de classificação que os próprios seres humanos usaram para classificar a si, né? Classificar a si e então classificar as outras espécies. O totemismo é uma forma de pensamento, é uma operação lógica que consiste na classificação, não a classificação científica do reino, dos reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros, espécies, mas uma classificação partida da vivência. Ele cita exemplos, por exemplo, de crianças de 10, 9 anos na Oceania que conhecem os diferentes tipos de lagartos, sabe diferenciar diferentes tipos de lagartos simplesmente por conta das unidades perceptuais. Então, quer dizer, o saber tradicional e o saber científico são diferentes? São, não deixam de ser, mas eles partem das mesmas operações mentais, das mesmas operações lógicas, da dedução, da indução, da análise, né, entre outros exemplos. Só que enquanto a ciência ela parte de conceitos já pré-estabelecidos por uma comunidade científica, a tradição ela parte da própria vivência humana. No contexto contemporâneo, a discussão sobre tradição ela acabou se alterando bastante, né? Nós temos que levar em consideração a grande mudança dos tempos no século XX, um século que sofreu grandes transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, né? Um século em que em 1900 era normal as pessoas andarem a cavalo e que hoje em dia nós estamos vivendo o início da era espacial, né? Isso em um período de 100 anos, eletricidade, informação, internet, comunicação instantânea,
transporte rápido, grandes mudanças políticas também, né? Saímos do absolutismo e vivenciamos uma série de regimes, democracia, fascismo, socialismo, entre tantos outros exemplos, né? Então, é um período de grandes transformações, a gente pensa qual é o lugar da tradição nesse período de grandes transformação. Bem, quem acaba trabalhando muito essa noção é a teoria do ator-rede, né? A teoria ator-rede é uma teoria filosófica pós-moderna, né? Ou seja, que se contrapõe aos paradigmas clássicos e modernos da filosofia, né? Que busca criar uma vertente filosófica mais desconstrutiva, alinhada aos novos tempos que se formam, que tem inclusive como um dos principais representantes Bruno Latour, Michel Calon e Madeleine Christie, né? E o que consiste a teoria ator-rede? A teoria ator-rede, ela fala de muita coisa, mas acho que duas coisas são centrais para nós nesse momento. Primeiro, a noção de rede, né? O que significa a noção de rede? A noção de que os agentes sociais, eles estão conectados por diferentes redes. Redes essas que se influenciam mutuamente. É bem relacionado ao contexto da globalização, a questão da interdependência, mas não só uma interdependência econômica ou política, uma interdependência informativa também. As informações, elas estão em constante migração entre os agentes sociais, de forma que elas acabam infringindo efeito sobre esses atores sociais, sobre seu comportamento de várias formas. E isso leva ao segundo pressuposto da teoria ator-rede, que é justamente a noção de que não são apenas os seres humanos que têm agência social. Ainda mais no contexto contemporâneo, em que nós temos novos paradigmas da comunicação, vamos dizer dessa forma, né? Com as redes sociais, com a tecnologia informática, vamos dizer dessa forma, nós temos agentes não humanos. Nós temos agentes, é claro que nós não podemos ter isso como uma verdade universal, né? Mas é uma teoria que tem sido muito em voga nas últimas décadas, né? Embora tenha suas críticas, ela tem também uma análise bastante ponderada da realidade atual. Assim, no sentido de que as próprias redes informativas, elas exercem agência. Elas podem não ser elementos humanos. Elas podem ter sido feitas por humanos, mas elas mesmas não são humanas. Mas elas são equipadas com uma inteligência artificial tão bem feita que elas exercem agência. Vamos observar da seguinte maneira: uma rede social qualquer, uma rede social, ela envolve algoritmos. Algoritmos que são consolidados não por uma pessoa. A pessoa, ela cria o sistema do algoritmo. No entanto, esse algoritmo, ele trabalha de uma forma autônoma, no sentido de que, a partir do comportamento de uma pessoa na rede, ele acaba reconhecendo os comportamentos daquela pessoa, inclusive para anunciar produtos e para anunciar conteúdo que provavelmente aquela pessoa gostaria de consumir, né? Ou que ela gostaria de saber. Então perceba a seguinte característica: nós temos nessa era da informação não apenas a agência, a ação social realizada por seres humanos, mas uma ação social que é mediada por máquinas, que é mediada por dados, por informações, ainda mais no contexto da internet, né? Nós estamos vivendo essa plena era da informação, em que a informação, ela exerce uma agência inimaginável, né? Assim como, por exemplo, a propagação de notícias verdadeiras ou falsas, a propagação de produtos no mercado, né? A partir das redes sociais, de comportamentos, né? De influências, entre outras coisas, tudo isso é mediado por esses algoritmos, tudo isso é mediado por esses dados, por esses protocolos de dados. Eles acabam exercendo uma agência quase tão importante quanto a agência humana nesse sentido. Embora, claro, exista o elemento humano a partir disso, elementos não humanos também exercem agência. E também auxiliam a nós pensarmos a situação da modernidade, né? Auxiliam a pensar a nova modernidade que nós estamos vivendo. Quem acaba desenvolvendo bastante essa noção da modernidade é principalmente o polosociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, né, que se debruça sobre vários aspectos do mundo globalizado, principalmente as discrepâncias, as desigualdades e as consequências negativas desse mundo globalizado. Então, por um lado, um mundo interconectado, um mundo que está fortemente interligado por diferentes relações a partir da informação, a partir de agentes virtuais, mas que, por outro lado, está
também acentuando as desigualdades, redefinindo a própria noção de humanidade, né? Afinal, o que é ser humano hoje em dia? Como são as relações sociais nos dias de hoje? E essa é uma preocupação bastante central no Bauman, né? Como que é essa modernidade, né? Qual é a modernidade que nós estamos vivendo? A modernidade que nós estamos vivendo é chamada por Bauman de modernidade líquida. Bauman parte pela terceira revolução industrial, revolução técnico-científica. Qual a característica central disso daí? Primeiramente, o Bauman ele acaba associando a modernidade com o capitalismo, né? No seguinte sentido de que na segunda revolução industrial, né, nós temos a questão de que o poder aquisitivo da população comum não era tão alto. Então, muitas vezes as pessoas elas eram interessadas em adquirir produtos caros de alta durabilidade. Então, quer dizer, se a pessoa comprasse uma geladeira, um carro, um fogão ou uma televisão, ela iria prezar pela durabilidade. Não é à toa que, inclusive, vários instrumentos eletrodomésticos antigos, máquinas antigas, elas funcionam tão bem, porque elas foram feitas para durar, elas foram feitas para serem rígidas, para não quebrar por qualquer coisa, né? Já no caso, após a terceira revolução industrial, né, nós já temos uma outra característica. A característica de que a tecnologia ela evolui de tal forma que os produtos rapidamente ficam ultrapassados. E justamente pelos produtos ficarem rapidamente ultrapassados, não há necessidade de criar produtos tão duráveis. Além do mais, hoje em dia o poder aquisitivo da população é muito maior do que era antigamente. É mais fácil uma pessoa adquirir um carro hoje em dia do que há 50 anos. É mais fácil a pessoa adquirir uma televisão, uma geladeira nos dias de hoje do que há 30, 40 anos, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Independentemente da questão social, né? Atualmente as coisas elas são mais fáceis de serem obtidas, claro que nós podemos fazer ressalvas com relação às classes sociais, né, do que antigamente. No entanto, se nós observarmos bem, o próprio mercado, de certa forma, ele se acostumou com essa ideia. As coisas hoje não são feitas com a intenção de durar para sempre. Elas são feitas justamente para ficarem obsoletas, né, que é aquela noção da obsolescência programada, que os produtos eles são feitos para pararem de funcionar ou então ficarem ultrapassados rapidamente. Celulares, computadores, videogames, por exemplo, em pouco tempo nós já temos uma geração muito mais potente desses aparelhos do que a geração anterior. Se você compra um aparelho desses em um ano, em 2 anos depois ele já será tido como ultrapassado. E pior ainda, né? A própria memória dos programas, dos aplicativos, ela vai aumentando, ela vai se desenvolvendo. As novas demandas da informática vão necessitando de aplicativos e de sistemas cada vez mais pesados, que não serão comportados por esses aparelhos. Ou seja, a pessoa de um jeito ou de outra, ela ou vai ter que adquirir os novos aparelhos ou ela vai ter que ficar ultrapassada, né? Só que ficar ultrapassado numa sociedade informatizada é um grande risco, é um grande perigo, podemos dizer dessa maneira, né? Então, nesse aspecto, a obsolescência programada ela existe como uma característica do capitalismo pós-industrial e que ele consiste justamente nesse incentivo ao consumo que está atrelado ao alto desenvolvimento tecnológico. Para que fazer algo que dure para sempre se em 2 ou 3 anos nós já teremos um produto muito melhor? Né? Um produto muito mais potente, muito mais equipado do que aquilo. Só que Bauman vai mais além do que isso. Como também é filósofo, ele pensa o impacto disso para as relações humanas. Não são apenas os objetos que são descartáveis, não são apenas as coisas que são descartáveis, as pessoas também. Os relacionamentos de hoje são muito mais fluidos, são líquidos, como ele gosta de afirmar, né? Em que aspecto nós podemos falar disso? Que é tudo imprevisível. A gente vive um contexto de transformação tão intenso, mas tão constante. Em poucos anos nós sentimos uma grande diferença de contexto que a gente não se apega, a gente não consegue se segurar em uma coisa só. Tudo está em constante mudança. Os fluxos, eles estão com constante circulação, tecnológicos, humanos, de capitais, né? De empregos empresariais, entre tantos outros exemplos, né? De ideias também, ideias estão constantemente sendo reformuladas, né? Qual que é o espaço da tradição nesse contexto de ideias que estão em grande fluidez? É justamente nesse contexto que a tradição ganha importância, e ela precisa ser inventada, pois é justamente no contexto de tanta mudança que as tradições genuínas se perdem que nós precisamos inventar tradição, porque
porque nós precisamos do passado, porque nós precisamos também da memória. Agora, imagina a seguinte forma, se tudo é tão imprevisível, as relações humanas também o são. Antigamente, nós podemos pensar de uma forma, né, era comum os relacionamentos de amizade, de namoro, casamento durarem muito mais. Né? Era muito comum a pessoa nunca sair da cidade e ter um amigo de infância até a morte, né? Desde os 6, 7 anos até a morte, com 60 anos, vamos dizer assim. Geralmente o casamento era com a primeira namorada, ou o primeiro namorado, ou o segundo no máximo, vamos dizer dessa forma, né? E muitas vezes durava, comemorava bodas de prata, bodas de ouro, entre outros exemplos, né? Mas e no contexto contemporâneo isso se tornou uma coisa mais difícil. As pessoas estão em circulação, é difícil se apegar, é difícil desenvolver amizade de infância. Não existe apenas uma escola naquela cidade, existem várias escolas na mesma cidade, a pessoa pode mudar de escola. É muito mais fácil a pessoa se mudar também, mudar de lar, né? Com isso também a amizade da vizinhança se desfaz. E mesmo que a gente tenha a tecnologia digital que nos permite entrar em contato com essas pessoas que estão distantes, mesmo assim, essas relações são descartáveis. Namoro, hoje em dia o namoro nem se fala tanto em namoro, né? Existem mais ou menos 10 etapas entre a solteirice e o namoro, né? Para depois chegar ao casamento, né? Então, percebemos como as relações elas são fluidas. As pessoas elas não querem se comprometer com nada, porque tudo é bastante fluido. O nosso contexto ele é tão imprevisível, ele é tão líquido, tão fluido, que se agarrar a uma coisa só pode ser inclusive perigoso. Que não querer se adaptar às mudanças se torna um risco, né? Nesse contexto de fluxo. Isso envolve também as próprias pessoas. De certa forma, hoje em dia nós podemos manter contato constante com as pessoas em qualquer lugar do mundo. A gente pode mudar de cidade, mas manter contato com os antigos amigos, mas raramente isso vai acontecer. Por quê? Porque tudo é imprevisível. E principalmente as relações humanas, em que nós seguimos com a grande diferenciação e especialização do setor terciário, né, com a grande diferenciação de especialização do trabalho, as pessoas seguem ritmos diferentes, elas rumam diferentes. Empresas transnacionais abrem filiais por todo mundo e mandam seus empregados para essas filiais. Né? As relações são tênues, elas não são mais tão fixas. Né? E é nesse cenário de grande fluidez que surge a tradição como um meio de, mesmo que ilusório, podemos dizer dessa forma, de manter a coesão, de manter uma ilusão de coesão, de manter uma ilusão de que pode mudar qualquer coisa, mas algumas coisas permanecerão as mesmas. Claro que não irão permanecer as mesmas. Mas as tradições, elas acabam tendo uma importância, pois elas nos trazem, ainda mais nesse contexto, né? Elas nos trazem segurança com relação a um mundo tão incerto, né? No momento é isso, uma boa tarde para todos.